não é e nunca será a raiz do mal. Ele simplesmente amplifica quem você é. Se você é sábio, ele será a sua salvação. Bom dia, bom dia. Bom dia, vocês estão chegando agora na nossa live, nosso programa de rádio. Bom dia a todos vocês. Gente, hoje tem novidade, viu? Hoje tem novidade. E você fica conectado aí, porque vai ter coisa boa para você hoje, coisas dos céus chegando aí. Estamos começando aqui pela Rádio Fé FM também, ao vivo. E nós estamos começando com uma grande companheira, que é a Tamara. É uma coach, uma mulher de Deus, bem-sucedida, e que temos desenvolvido palavras. Seja bem-vinda, Tamara. Bom dia, obrigada. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pessoal do Instagram. Tudo bem com vocês? Que honra estar aqui com vocês novamente hoje, viu? Que honra. Pessoal, já estamos com o microfone aberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Fé FM 88.7. Que Deus lhes dê um dia maravilhoso, um dia cheio da graça, com boas notícias. Eu profetizo boas notícias para você que está nos escutando, prosperidade, paz na sua casa, na sua família. E agora a gente vai começar um momento, a gente está fazendo uma série, para quem não sabe, toda quinta-feira, a partir das 11 horas, uma série sobre vida financeira à luz da Bíblia. Então, assim, quando a gente entende que o primeiro entusiasta da nossa prosperidade é o próprio Deus, e a gente entende que existe um caminho para isso, e nós descobrimos esse caminho, as coisas que nós fazemos, elas passam a ser bem-sucedidas e sólidas. Então, e quando a gente fala de sólida, a gente não está naquela coisa do... se tiver em pandemia, se não tiver, se tiver o crise no Brasil ou não. A gente não depende mais desse movimento, desse movimento de cenário econômico mundial. A gente depende só de Deus. E Deus é um Deus bom. Ele é aquele que... Deixa eu compartilhar uma palavra que eu estava lendo hoje de manhã, porque eu acho que é sempre bom, né? É sempre bom começar o dia com uma palavra assim, que nos renova. É verdade, na verdade, a gente dedicar, né? O que a gente falou na live anterior, dedicar pelo menos 10 minutinhos a palavra pela manhã. A gente está falando aqui de uma série de equilíbrio emocional, é fundamental a gente meditar na palavra. Para você que está hoje, começou o dia com um monte de desafio, está com preocupação, olha, me manda até uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem aí na rádio, depois a gente vai abrir o telefone, quem quiser ligar aqui para a rádio. Diz aqui a palavra, Salmo 68, verso 19. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Aí no verso 28 fala, mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Quero te falar que Deus, nessa manhã, está tirando a carga sobre você e está trabalhando em favor da sua causa. Amém? Amém. Então, olha, voltando, Tamara é uma coach, uma discípula, uma jovem mãe de família que tem se empenhado em cuidar de pessoas, levar pessoas ao seu destino, para que possam ser bem-sucedidas. Tamara, conta aí um pouquinho como é que vai ser hoje. Bom, hoje eu pensei num tema muito, muito bom, porque tem sido o desafio de muitas pessoas, muita gente que tem buscado os trabalhos de coach, muita gente que tem me procurado, tem sofrido de inconstância, desequilíbrio emocional. E hoje a gente vai falar, nesse tema a gente vai voltar para mudança de nível. E para mudar de nível nós precisamos de fé e equilíbrio.
né? Hoje eu trouxe uma palavra para vocês, para a gente meditar, que está lá em Marcos 4, do 35 ao 40, que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então vamos lá. Jesus, ele ensinou o dia inteiro. Ele trabalhou o dia todo, ele e os discípulos. E ao final do dia, ele chamou os discípulos: bora lá para o outro lado. Vamos para o outro lado. E hoje eu vou trazer esse contexto de vamos para o outro lado, para o contexto de vamos mudar de nível, né? E talvez Jesus, ele está te chamando, ele nos chama, né? Vamos mudar de nível. E qual tem sido a sua dificuldade em mudar de nível? Eu falo isso para vocês porque mudar de nível quando a gente está desequilibrado emocionalmente é muito difícil. É muito difícil porque você quer muito, mas você não consegue sair do lugar. E eu te afirmo isso porque foi assim, o meu maior desafio durante muitos anos. Mudar de nível, virar a chave. Então é isso que a gente precisa trabalhar para poder avançar. Interessante, Tamara, essa colocação, que eles estavam juntos. Olha só, algumas coisas que eu vejo com isso. Eles estavam juntos, eles estavam andando juntos, eles estavam crescendo juntos, eles estavam recebendo, eles estavam absorvendo o que Jesus tinha juntos. E chegou um momento que Jesus falou o quê? Vamos para o outro lado. Isso tem um princípio. Você falando, foi vindo algo muito forte dentro de mim. Essa sua escolha, a gente sempre fala que nós temos que ter as escolhas certas. A gente precisa caminhar com as pessoas certas. E a gente precisa o quê? Nos alimentar daquilo que nos faz forte. Se você falar do corpo, né? Você tem que se alimentar bem para você ser uma pessoa que tem saúde, que tem vitaminas, que você consiga desenvolver suas atividades, que você consiga fazer suas coisas, para você continuar a sua caminhada. Espiritualmente, você tem o quê? Receber, colar no lado certo, colar naquele que tem palavra de vida, colar naqueles que vão te fazer crescer. Aí você tem a vida profissional, financeira. Você tem que andar com quem te abre portas. Você tem que entrar. Então, assim, a caminhada deles, eles estavam juntos, construindo. Chega um momento, como se você está do lado certo, você está se alimentando, você está aprendendo, está se aprofundando no mercado que você quer desenvolver. Você quer romper na área e vendendo sandália. Você vai se envolver naquele tema. Você vai crescer naquilo, você vai estudar o mercado, você vai ver seus concorrentes. E aí chega uma hora que você vai crescer naquilo que você está fazendo. E assim foi com os discípulos de Jesus. Chegou um momento, eles estavam com a pessoa certa. Eles estavam recebendo o que eles tinham que receber. E chegou um certo momento que Jesus falou: vamos para o outro lado. Que é o que a Tamara está falando, vamos mudar de nível. Exatamente. A gente quer tanto mudar de nível, a gente quer tanto crescer, a gente quer tanto romper, mas nós investimos a nossa vida muitas vezes naquilo que não nos faz crescer. É verdade. E é uma avaliação pessoal que todos nós temos que fazer. A Tamara estava falando, isso estava vindo assim na minha mente. Crescer é investindo naquilo que dá certo. Naquilo que te faz crescer. Até abrindo um parêntese.
Eu gosto muito das séries de Netflix. Eu gosto, sigo uma ou outra. Mas, gente, eu fico um século para terminar. Porque eu penso, puxa, esse tempo que eu tenho aqui, essa hora que eu tenho aqui, eu podia estar investindo nisso, ou num propósito, ou num tempo de oração, ou na leitura da palavra, ou num dos meus cursos, ou alguma coisa, ou com o Benjamin. Aí acaba que eu não assisto, aí eu demoro muito. Porque eu vejo que o meu tempo é precioso. O meu tempo não pode ser gasto o tempo inteiro só para o meu lazer, aquilo que não vai me fazer crescer. Então, tudo isso tem que ser medido na nossa vida. Eu gosto, mas eu tenho muito cuidado, porque eu preciso, a gente fica, né, fissurado em algumas coisas, e muitas vezes essas coisas nos tomam tempo. E é a grande moeda que nós temos na vida, chama-se tempo, né, Tamara? É verdade. E assim, trazendo esse contexto aqui de mudar de nível, é tão fantástico que Jesus, ele fala, vamos, né? Ele fala assim, ele não fala assim, vai mudar de nível, vai lá para aquele lugar, vai lá para outro lado. Ele fala, vamos, ele está com a gente. E às vezes a gente está tão desequilibrado e focado em outras coisas e olhando para o lugar errado que a gente perde essa companhia. A gente rejeita mudar de nível com Jesus, né? O medo, às vezes, as frustrações da vida, muitas coisas, às vezes, que a gente já caiu e já ficou traumatizado, já ficou bloqueado em algumas áreas, nos impede de ir para o outro lado com Jesus, né? E o que são emoções desequilibradas? É a inconstância. Às vezes a gente tá bem hoje a gente está indo com Jesus para o outro lado, mas amanhã a gente não está. Né? Ou então a gente está bem hoje em algum lugar, mas a gente chega na nossa casa e destrói nossa casa, destrói a nossa esposa, marido, filhos, né? Porque a gente fica na inconstância emocional. Então, por que buscar equilibrar as nossas emoções? Porque a gente precisa mudar de nível. A gente precisa virar a chave. Né? E quando a gente fala mudar de nível, virar a chave, é lógico que a gente está numa série sobre vida profissional, né? À luz da Bíblia. Enfrentar todos esses desafios que nós estamos vivendo, esse momento caótico que alguns nichos de mercado estão bombando, estão explodindo de tanto faturar. E a maioria não, a maioria encolheu. Então isso traz muito medo para as pessoas, muita incerteza, né? Aquela coisa de, puxa vida, será que eu vou ser bem sucedido? Será que eu vou conseguir pagar meu apartamento? Será que eu vou conseguir continuar com os meus filhos na escola? Vem tantas incertezas para dentro de nós. E o equilíbrio financeiro, quando Jesus fala assim, vamos para o outro lado, vamos mudar, que ele não vai cuidar só da sua vida financeira. Se você permitir, ele não vai fazer você apenas próspero naquilo, mas ele vai cuidar do seu casamento, ele vai cuidar da sua saúde, ele vai cuidar da sua relação com ele, que é o quê? O canal que você recebe a orientação, recebe o sucesso. Que no dia que você entende, que a gente entende que a nossa fonte de vida é o Senhor, e que a obra dele é sempre em todas as áreas da nossa vida, é um combo. Jesus, ele dá um crescimento de nível para nós, mas um crescimento que envolve todas as áreas da nossa vida. Ele não apenas nos dá sucesso, prosperidade numa área específica, mas ele começa a consertar várias áreas da sua vida, para que quando você receba aquele virar de chaves, aquele rompimento, você não perca as outras coisas da sua vida. Por isso, você tem que envidar seus esforços pessoais para fazer aquele ajuste necessário para que Jesus entre e faça uma virada sobrenatural na sua vida. É verdade. E quando a gente fala assim sobre o medo, quando a gente fala sobre essa resistência, né, em aceitar a mudança, você pode perguntar assim, mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço para aceitar? O que é que eu faço para me render? Se render
se render a Deus é buscar muito mais em Deus. Você vai se render, você vai buscar resolver os seus problemas. Deus, ele traz a cura, mas você precisa investir em reconhecer os seus problemas. Na semana passada a gente deixou de dica para vocês anotar os comportamentos tóxicos, né? E para que anotar os comportamentos tóxicos? Porque você precisa conhecer. Como é que você vai tratar, como é que você vai curar alguma coisa que você não reconhece que você tem? Quando nós reconhecemos que nós temos um comportamento que nos para, que nos trava, aí sim nós vamos pedir Jesus a cura sobre ele, né? Aí sim nós vamos nos render, nós vamos falar com Jesus: Deus, eu preciso da cura disso aqui nas minhas emoções. Deus, eu preciso avançar nisso aqui. Eu estou me rendendo, eu estou assumindo, eu estou reconhecendo que Deus é muito maior do que eu naquela área, né? É verdade, assim, os comportamentos tóxicos que foram muito ditos na semana passada, quantas vezes situações nos tiram o equilíbrio e fazem a gente perder as coisas, né? Nós entramos, há pouco tempo atrás eu tive uma experiência na empresa de uma pessoa que faz parte da nossa equipe, mas com um talento incrível. A pessoa tem um talento, um conhecimento incrível, né, uma habilidade em estudos profundos financeiros incrível, mas tem muita dificuldade de equilíbrio emocional. Então acaba explodindo, tem um problema na casa dele, uma certeza na mente dele, trata os parceiros de maneira agressiva. Aí, conclusão, foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, e acabou perdendo um grande negócio por causa da falta de equilíbrio. Não era a falta de talento, não era a falta de conhecimento, mas era a falta de equilíbrio para tocar os seus negócios. Então, são os comportamentos tóxicos e nocivos que nós temos que identificar. Quando é mulher, eu costumo, quando eu estou ministrando para as minhas lideradas, para as minhas mulheres, eu sempre falo o seguinte: toma cuidado. Por que você está assim? Por que você está tomando essa decisão tão enérgica agora? Como é que está o seu período? Você está no seu período? Você está naquela fase vermelha do mês? E se você tiver, cale-se, espera. Não tome decisões importantes sob pressão. Nenhum tipo. Isso aí você tem que se cala. Retrocede, fica um pouquinho quieta. Deixa eu passar aquele dia, deixa eu passar o dia seguinte. Se tiver que deixar passar uma semana, deixe. Mas espere as suas emoções voltarem para o lugar, para que você possa tomar as decisões comedidas, equilibradas, orientadas por Deus, para que você encontre o quê? O próximo nível que Deus tem para você. Gente, quando você estuda a Bíblia com esse viés de entender vida financeira aos olhos de Deus, você vai descobrir que o maior entusiasta para você bombar, para sua clínica, para o seu negócio, para a sua loja, para suas vendas explodir, o maior entusiasmo é o próprio Deus. Entusiasta é o próprio Deus. Só que existem padrões e princípios para isso. Sim, padrões e princípios. Não é não, minha querida Tamara? Padrões e princípios. E assim, que é incrível. A senhora citou aí, pastora, o exemplo do seu parceiro lá, funcionário lá da empresa, que tinha esse comportamento. Muitos de nós, às vezes, temos esses comportamentos e a gente não identifica. A gente não sabe. A gente vê o defeito, às vezes, nos outros, a gente vê o ciclo dos outros lá, mas a gente não consegue identificar. Então, por que buscar o autoconhecimento? Eu estava até falando há pouco tempo agora ali com meu marido sobre isso. O que é o autoconhecimento? É você olhar para dentro. É você enxergar os seus defeitos, enxergar suas habilidades, suas forças, suas fraquezas. E o que é olhar para dentro? É olhar para a criação. Olhar para dentro é olhar para a origem. Quando nós olhamos para a origem, nós estamos olhando para Jesus. Então, a gente viver sem buscar a nossa origem, sem buscar nos conhecer, é como se fôssemos um ramo solto na floresta.
E um ramo solto na floresta entre vários ramos, ele sabe de onde veio? Ele conhece, ele sabe a identidade dele? Ele não sabe a identidade dele. Então, assim, esses comportamentos tóxicos, eles têm uma origem. Mas você precisa descobrir a sua origem. Você precisa buscar entender a sua origem. E a nossa origem veio da criação. Veio de Jesus, que foi o nosso Criador. Então, é impossível a gente buscar autoconhecimento sem entender, sem buscar Jesus. Eu falo que eu sou uma coach e eu ajudo pessoas a tratarem as emoções, mas é impossível, eu não consigo tratar as pessoas, as emoções das pessoas, sem trazer o conceito de Jesus. Porque o conceito de Jesus traz base sólida, né? Conhecer a essência verdadeira vai trazer a cura sólida. Não adianta a gente... as técnicas são poderosas, mas técnicas, junto com a essência, com o DNA, age muito mais e transforma, né? Traz equilíbrio para a vida toda. E é isso que a gente precisa, né? Os problemas não deixam de existir, mas o nosso equilíbrio, ele passa a existir. Então, a gente enfrenta tudo com paz, tudo com alegria. A gente enfrenta tudo sem perder a família, sem perder os nossos presentes de Deus, né? Que Ele nos entregou. Interessante, Tamara, olhar para a essência, né? Olhar para você, para dentro de você. Buscar todo esse equilíbrio para que as coisas na nossa vida, a gente alcance o próximo nível sem perder as outras coisas, né? Porque quando o próximo nível é uma proposta de Deus para a sua vida, porque existem as propostas, né, gente, que não são outros níveis de crescimento em alguma área, que Deus não está naquilo, isso acontece, né? São propostas que muitas vezes são manjares, que você troca toda a sua vida, é a famosa vender a alma, né? Tem pessoas que vendem a alma por uma posição, por um crescimento. E eu escutei uma vez numa música que diz o seguinte, que aquilo, o diabo, ele dá com uma colher e arranca com uma concha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as ofertas que nos são oferecidas, que o mundo oferece para a gente. Então, assim, quando a gente entende a proposta de Deus, de crescimento, ela vai envolver um crescimento pleno, né? Ela vai começar lá dentro de você, ela vai começar lá no seu interior, na sua cura, ela vai resplandecer para as outras áreas da sua vida, ela vai transcender para os seus relacionamentos, ela vai te trazer, sabe, muitas coisas que você achou que não tinham e de repente você começa a viver uma vida nova em todos os sentidos. É verdade. Eu tenho algumas técnicas minhas. Uma foi essa da mulher que eu falei para vocês entenderam, né? A outra, quando eu tenho uma decisão muito importante para tomar, eu procuro não tomar naquele momento. Eu procuro não dar a resposta naquele momento. Porque eu tenho que parar e respirar. Eu tenho que orar, mesmo que seja muito boa. Eu tenho que dar uma paradinha. Eu tenho que orar. Eu tenho que saber, Deus, tem uma coisa errada aí nesse meio, já me mostra, para o Senhor me dar o livramento. Então, assim, você reconhecer a sua dependência, de que você só enxerga até uma parte, e lá na frente você não consegue enxergar. Você precisa de alguém que enxergue lá na frente, onde você não está vendo, para você poder tomar uma decisão acertada, que no seu futuro não vai comprometer o seu futuro. Isso é de extrema importância, e a gente desenvolve isso e alcança isso tendo o quê? Uma conexão com a essência, que foi o que a Tamara falou, a conexão com aquele que te criou, com aquele que te fez, que o amor dele é tão tremendo, é tão grande, que ele fez um plano de salvação e redenção para todos nós. Amém, amém. E trazendo essa pausa que a senhora citou, que é a sua técnica que a senhora usa, pastora, é uma técnica muito recomendada e eu uso também. Inclusive, depois que eu passei a usar, eu obtive mais tranquilidade para as minhas escolhas.
porque traz mais paz, a gente desvia um pouco o foco ali aquela ansiedade, talvez de fechar uma proposta, de tomar uma decisão, a gente desvia um pouco o foco, vai fazer talvez uma outra coisa, que tira um pouco a mente daquilo, mas que você não deixe de focar em Jesus, porque às vezes não, sempre a gente precisa ouvir a voz de Jesus nas nossas escolhas, né? Eu falo que a proposta, muitas vezes quando a gente não sabe, não reconhece a nossa identidade, a gente não entende os propósitos de Deus na nossa vida, a gente aceita realmente propostas do inimigo. E a gente insiste nas propostas. E insistir é muito diferente de persistir. Insistir, a gente insiste no que não está dando certo e vai dar no final errado. Persistir, a gente foca no certo por caminhos diferentes. Então, a gente insiste nas propostas erradas, sofre, abala as nossas emoções, se frustra e perde muitas coisas. Muitas pessoas perdem famílias. Por exemplo, eu estou atendendo uma cliente que essa semana ela pediu um socorro, porque ela está se descobrindo agora. Então, assim, o que ela falou para mim? Tamara, eu estou me descobrindo, mas não deu tempo eu me mostrar para minha filha e eu perdi minha filha. Então, quando a gente aceita as propostas erradas, quando a gente ouve as vozes erradas, a gente perde coisas valiosas, né? Por falta dessa pausa, esse investimento em nós, esse investimento nas nossas emoções. Então, vale a pena a gente parar. A gente parar e achar que emoção não é coisa só de mulher. Emoção é coisa para todo mundo. Jesus, ele é o mestre das emoções. Ele foi o mestre das emoções aqui na Terra. Ele nos mostrou, ele nos demonstrou muito equilíbrio. Ele é um exemplo para nós em equilíbrio. Então, se a gente quer obter mais equilíbrio, vamos aprofundar nos estudos sobre Jesus. Ele tem muito a nos ensinar. Então, não é só para homem, não é só para mulher. Todos nós devemos buscar esse equilíbrio, porque muitas mulheres, muitos homens perdem famílias por desequilíbrio emocional. Então, é nesse ponto que a gente deve focar. É o ponto de reflexão para hoje, né? Exato, gente. A gente vai encerrar daqui a pouco a live, mas vamos fazer uma oração antes e a gente vai continuar pela rádio. Mas eu quero dizer assim, que quando a gente fala de equilíbrio, envolve tudo, até as suas compras. Há pessoas sofrendo muito porque descarregam as suas frustrações, as suas carências em compras, assim como em comida. Verdade. E isso depois começa a trazer um prejuízo, aí não é nem mais tão emocional, até financeiro. Então, assim, todo tipo de técnica que puder te trazer uma paz, você use. Né? A gente muitas vezes acaba tomando decisões erradas por impulsos gerados devido aos desequilíbrios emocionais. É interessante, Tamara, eu e você, mulheres, falando sobre isso. Sim, né? sim. Geralmente é um tema mais abordado por homens. É verdade. Porque existe um estigma, viu, gente? É estigma. Que mulher é menos equilibrada que os homens. Mas não é isso, não. Depende daquilo que inspira a sua vida. Depende da essência que está dentro de você. Então a gente vai fazer uma oração, né, Tamara? Sim. Hoje o nosso tema é esse. Eu quero que você que está me escutando aí, pegue essa setinha aí do Instagram, mande aí para os seus amigos. Aqueles que precisam de uma palavra hoje, você vai fazer uma semeadura. Você vai semear essa palavra e indicar, pegar essa setinha e mandar para todas as pessoas aí que você conhece ou que estejam precisando dessa palavra. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Paizinho amado, obrigada por essa manhã maravilhosa, Senhor. Obrigada. Deus, queremos pedir por aqueles que precisam da tua paz. Amém, Pai, Jesus. a paz que excede qualquer entendimento. A paz que não depende se todas as coisas estão bem, mas aquela paz que o teu Espírito nos traz. Porque a paz do mundo, ela não é paz. Mas a paz que vem do Senhor é a paz. Traz o equilíbrio necessário. Amém. Abre os olhos das pessoas para que identifiquem como estão, onde estão e o alvo das suas vidas. Para que elas possam encontrar o alvo e crescer, mudar de nível, virar a chave
e ter paz e prosperidade em suas vidas, em suas casas. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Beijão, beijão, beijão no coração. Beijo, 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 gente. E semana que vem a gente vai estar junto de novo com uma palavra nesse viés aí, vida financeira à luz da Bíblia. E trazendo várias nuances. A Tamara vai estar alguns dias aqui com a gente, dando essa contribuição sensacional dela, né? Amém. De uma profissional preparada, cheia do Espírito Santo, que vem nos ajudando nesse tempo. Amém. E a gente vai permanecer aqui um pouquinho pela Rádio Fé FM, então você que está nos escutando pela rádio, a gente vai continuar batendo um pouquinho de papo, tá bom? Gente, um beijo, fiquem com Deus. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Bom dia.